Doutores, os nossos internautas estão perguntando e estão morrendo de curiosidade de saber essa questão da gravidez. Uma mulher grávida, o bebê necessariamente vai nascer bipolar? Tem chance alta de ser bipolar? Como fica essa questão na gravidez? Como é o tratamento na gravidez também? Tem um componente genético muito grande, né? O transtorno bipolar. Tem um episódio muito curioso que a Kate Jameson conta no livro autobiográfico dela, que ela foi ao médico e o médico falou: você não pode ter filho de jeito nenhum, que você tem transtorno bipolar, então tem grande chance de seu filho ter transtorno bipolar também. Ela ficou indignada, não sei se você lembra dessa passagem. Achou um absurdo, ela acabou não tendo filhos, não conseguia, não sei o que, acho que ela se casou 2 vezes, mas ela queria ter, e ela achava assim que o transtorno bipolar reconhecia como uma doença grave, assim, mas ela via que o mundo era mais criativo, mais colorido, graças ao que ela chamou de gene bipolar. A opinião dela é que o mundo ia ser mais sem graça se não houvesse o transtorno bipolar no mundo. Então ela achou um absurdo isso, né? Como eu não posso ter filho só porque tem transtorno bipolar? Uma outra questão o transtorno bipolar, fase de mania, está muito relacionada ao aumento da libido. Isso aumenta o risco de uma gravidez indesejada, que é uma coisa problemática, né? E por si só já é um problema, né? E então tem transtorno bipolar e a mulher está grávida. Gravidez desejada ou indesejada. Durante a gravidez, aumenta o risco de uma recidiva da doença. E pior ainda, no pós-parto, aí aumenta muito mais o risco de uma recorrência da doença. Tem uma depressão pós-parto, é um outro elemento que fala a favor da depressão ser bipolar e não unipolar. Às vezes o diagnóstico, né, o transtorno, ele se inicia aí, no pós-parto, né? Muitas vezes é o primeiro episódio. Eu li que a chance é 50% de depressão pós-parto para uma mulher bipolar. Eu não sei qual é a estatística, mas é uma taxa maior, muito maior do que se a mãe tem transtorno depressivo maior. É um indicativo, né? Uma depressão, porque assim, existe aquele blues puerperal que é comum, não é isso que a gente está falando, né? Aquela disforia ali logo após o parto, né? Quando se estende mesmo, quando se tem uma depressão, ou até uma depressão psicótica mesmo, uma psicose puerperal, né? Pode falar a favor de um início ou até de uma exacerbação do transtorno bipolar, né? Então a mulher está grávida e ela tem transtorno bipolar. O tratamento não pode parar durante a gravidez. Só que algumas substâncias são contraindicadas porque podem causar malformações. Por exemplo, a carbamazepina, ácido valproico de valproato e um pouco menos de lamotrigina devem ser evitadas durante a gravidez. O lítio não. O lítio aumenta um pouco o risco de uma malformação cardíaca, mas não aumenta tanto assim. Não é errado manter o lítio durante a gravidez. No pós-parto, aí também tem que ter cuidados por causa da amamentação. O lítio já não pode ser usado se a mulher estiver amamentando, porque ele se concentra no leite. A criança vai estar... Se ela tiver genes para transtorno bipolar, já começa aí o tratamento preventivo, né? Mas tem a opção também de usar leite de vaca e a mãe não amamentar, porque o pós-parto, como eu falei, é um período de altíssimo... Não tem nenhum outro período da vida da mulher com tanto risco de adoecimento mental, e particularmente se ela tem transtorno bipolar, como o puerpério ou o pós-parto. Aí já é problemático deixar sem tratamento durante a gravidez. No pós-parto, então, é muito mais problemático não manter um tratamento, né? E quais são as chances do bebê desenvolver o transtorno, uma vez que nasceu? Do ponto de vista genético, que você quer dizer? Sim. A genética, né, do transtorno bipolar é uma genética poligênica, né? São múltiplos genes que estão associados, os quais a gente não conhece ainda nem todos e nem a função de todos, né? Tem estudos genéticos... Nenhum gene parece ser específico, né? Não. Muitos desses genes são os mesmos candidatos
para esquizofrenia. Para esquizofrenia, para depressão, e principalmente para esquizofrenia. Como o professor falou, são genes candidatos, entende? Que deixam o indivíduo mais suscetível a ter o transtorno bipolar. Que, por outro lado, você pode ter todos os genes e, eventualmente, não desenvolver o transtorno. Eventualmente, você, né, não tem algum estressor ambiental ou, por alguma razão, você não desenvolve o transtorno, mesmo tendo os genes. Tem uma predisposição, mas não desenvolve a doença, da mesma forma que hipertensão, diabetes. Tem uma carga genética também grande. Pai e mãe com diabetes, pai e mãe hipertensos, o filho tem grande chance, mas questão de hábitos de vida, não fuma, não come sal demais. Eu tenho uma irmã, por exemplo, a gente, mesmos pais, ela tem essa mesma genética que eu, só que ela não expressou como eu expressei? Porque depende de fatores genéticos, né? Que nem. Ela é uma irmã gêmea, não? Não. Não, então. Vocês não compartilham os mesmos genes, né? Existem fatores epigenéticos, que é o efeito do ambiente sobre a expressão dos genes, né? E a história de vida, né? De cada um, isso também, né? O ambiente, os fatores ambientais, isso também interfere, né? A genética não é tudo. A história de abuso, sofrer abuso na infância aumenta o risco, mas não especificamente transtorno bipolar, aumenta o risco de transtorno mental de uma forma geral. E muitas outras coisas que são desconhecidas que vão determinar, né, somando com a predisposição, se a pessoa vai desenvolver ou não a doença, né? Mas se tiver um par de gêmeos monozigóticos, idênticos geneticamente, se um tiver transtorno bipolar, a chance de o outro ter também é 70% a 80%. É muito alto, mas não são 100%. Por exemplo, na depressão unipolar seria algo em torno de 50%. Esquizofrenia também, 50%. Esquizofrenia, 50%. E o transtorno bipolar, a gente está falando de 70%, 80%. Por isso que a gente fala que a questão da genética no transtorno bipolar, ela é absolutamente importante, mas ela não é tudo, ela não é absoluta, né? Tem fatores ambientais também. Quando você tem no consultório uma pessoa que aparece com uma depressão e ela tem na família já, tipo, um pai bipolar ou uma irmã bipolar, você já automaticamente fica, tipo, com uma coisa na orelha, assim, tipo, já buscando sintomas? Exatamente, é um fator de risco, né? Se você tem, né, uma família com uma prole ali de, né, vários bipolares e tem um paciente que está abrindo um quadro depressivo, né, existe uma chance importante de ali estar se tratando de um início de um transtorno bipolar, né? Agora, ainda sobre a gestação, né, que é a sua pergunta anterior, é possível, sim, né, tratar uma paciente, eu sei que não é fácil, é complexo, porque algumas medicações são absolutamente contraindicadas, mas o lítio, eventualmente, pode ser usado, alguns antipsicóticos também, né, a questão do lítio na gestação, os primeiros estudos, né, parece que estavam subestimados a questão da malformação cardíaca e tudo. Agora tem estudos mais recentes que mostram que a incidência não é tão alta quanto se pensava. Então é possível, né, é uma boa notícia para as mulheres, que não é uma contraindicação absurda.